Hoje vamos falar de uma das invenções mais importantes de sempre. Uma máquina que, na verdade, não mudou só a forma como lemos, mudou a forma como pensamos. É uma ideia de loucos, não é? Mas, acreditem ou não, durante a maior parte da história foi mesmo assim. Os livros não eram uma coisa banal, do dia a dia. Eram autênticos tesouros, com um valor comparável ao de uma propriedade. Pois é verdade. Antes de haver bibliotecas em cada esquina ou livros de bolso baratos, ter um único livro em casa era um símbolo de estatuto inacreditável. Vamos então mergulhar nesse mundo. O mundo onde o conhecimento era literalmente um luxo para uma minoria muito pequena. Ok, para começar, temos de viajar no tempo. Vamos para uma era em que a ideia de copiar e colar não era um clique de rato, era muitas vezes o trabalho de uma vida. Imaginem só, cada livro era copiado à mão, letra por letra, página por página, por monges e escribas profissionais. E não era em papel vulgar. Usavam materiais caríssimos como o pergaminho, que é pele de animal tratada. Um só livro podia levar meses ou até mesmo anos a ser terminado. Portanto, para a grande maioria da população, a ideia de ler um livro era tão distante como ir à Lua na altura. Claro, por serem tão raros e caros, os livros estavam guardados a 7 chaves, acessíveis só mesmo à elite. O clero, a nobreza. A informação para o resto das pessoas passava de boca em boca. Era quase como o jogo do telefone estragado. As histórias iam mudando e sendo distorcidas a cada vez que eram contadas. Era quase impossível construir conhecimento em cima de bases sólidas e fiáveis. Mas tudo isto estava prestes a mudar. E tudo graças à visão de um homem e da sua invenção absolutamente genial. Ora bem, este é Johannes Gutenberg. O seu grande trunfo? Era um metalúrgico muito habilidoso. A experiência dele a trabalhar com metais foi a chave para o sucesso. É importante perceber isto. Ele não inventou a impressão do nada. O gênio dele foi pegar em várias tecnologias que já existiam e combiná-las de uma forma totalmente nova e revolucionária. A invenção dele não foi só uma coisa, foi na verdade um sistema. Um sistema com 3 partes-chave que funcionavam em perfeita harmonia. Vamos espreitar cada uma delas. Então, primeiro, os caracteres móveis. A melhor forma de imaginar isto é pensar em peças de Lego, mas para palavras. Cada letra, cada vírgula, era uma pecinha de metal individual. Em vez de escrever uma página inteira, montavam-se as letras para formar as palavras e as frases. E aqui está o golpe de gênio. Depois de imprimir a página, desmontava-se tudo e usavam-se as mesmas letras para a página seguinte. É absolutamente brilhante. A seguir, a prensa. Gutenberg teve outra ideia fantástica. Pegar nas prensas que se usavam para esmagar uvas e fazer vinho e adaptá-las. Esta máquina era perfeita porque permitia aplicar uma pressão enorme e muito uniforme. O resultado? A tinta passava para o papel de forma super nítida e clara em todas as letras. E por último, mas não menos importante, a tinta. As tintas que os escribas usavam eram à base de água. Eram muito líquidas e simplesmente escorriam de metal. Não serviam. Por isso, Gutenberg criou uma receita nova. Uma tinta mais espessa, pegajosa, à base de óleo, que aderia na perfeição aos caracteres de metal e depois transferia-se para o papel de forma impecável. Portanto, com estas 3 inovações a funcionarem em conjunto, o mundo estava prestes a sofrer uma mudança radical. Uma autêntica explosão de conhecimento estava a chegar. O primeiro grande teste desta nova tecnologia foi a Bíblia. Gutenberg imprimiu cerca de 180 cópias. Hoje em dia, 180 cópias não parece nada de especial, pois não? Mas na altura, produzir tantas cópias, perfeitamente idênticas de um livro tão volumoso, no tempo que ele demorou, era algo absolutamente inédito. Era quase ficção científica. E a partir daqui, a tecnologia espalhou-se como um incêndio. Em apenas algumas décadas, aquilo que começou numa pequena oficina em Mainz, na Alemanha, já estava a funcionar em mais de 100 cidades por toda a Europa. Foi rapidíssimo. E agora, preparem-se para este número, porque a escala da mudança é avassaladora. 20 milhões. Foram impressos 20 milhões de livros nos primeiros 50 anos. Para pôr isto em perspectiva, é mais do que todos os livros que os escribas europeus tinham produzido nos 1000 anos anteriores. Juntos! De repente, a quantidade de informação disponível para a humanidade simplesmente explodiu. Mas esta explosão de livros não significou apenas que havia mais para ler. Foi muito mais profundo. Mudou a própria forma como as pessoas pensavam, como aprendiam e como viam o mundo à sua volta. Vamos ver as diferenças. Antes, aprender era sobretudo memorizar o que se ouvia. O conhecimento era para poucos e cada cópia de um texto tinha os seus próprios erros. Depois da prensa, passou-se a estudar diretamente dos livros. O conhecimento tornou-se acessível a muito mais gente. E, talvez o mais importante, os textos eram padronizados. Toda a gente, em Lisboa ou em Berlim, podia ler exatamente a mesma informação sem os erros que vinham das cópias manuais. O impacto disto foi gigantesco.
As taxas de literacia dispararam, porque havia mais para ler e era mais barato. As descobertas científicas aceleraram, porque um cientista em Itália podia ler o trabalho do outro na Polónia. As ideias, fossem elas quais fossem, espalhavam-se pela Europa em questão de semanas, não de décadas. E até as próprias línguas começaram a ser padronizadas, com regras de gramática e ortografia mais consistentes. Se calhar, a melhor analogia para os dias de hoje é esta. A imprensa foi a internet do século XV. Tal como a internet conectou o nosso mundo e tornou a informação instantânea, a invenção de Gutenberg fez exatamente o mesmo para a sua época. Foi uma revolução total na comunicação que, no fundo, lançou as bases para o mundo moderno em que vivemos. E isto deixa-nos com uma última questão para pensar. A invenção do Gutenberg mudou o curso da história há mais de 500 anos. Olhando para o nosso mundo agora, com coisas como a inteligência artificial, a biotecnologia, a exploração espacial, qual destas tecnologias será a imprensa do nosso tempo? Qual será a máquina que está, neste preciso momento, a definir o futuro que aí vem?